Pois bem, pessoal, continuando a nossa aula de transitividade verbal, estamos no vídeo 2, trazendo agora o verbo transitivo. Enquanto o intransitivo não precisava de um complemento, e lembra lá que eu disse que o intransitivo não é fofoqueiro, não quer saber da vida de ninguém? O transitivo é diferente, ele quer saber para onde o verbo foi, o que aconteceu com o verbo. Lembra lá no intransitivo que eu disse, por exemplo, meus pais viajou para algum lugar, não precisa eu saber para onde eles foram, a não ser que queira saber da fofoca, para onde eles viajaram, com quem foi, com qual dinheiro foi, essas coisas todas. Dentro do estudo do verbo intransitivo que nós vimos, o verbo não precisa de um complemento. Agora, quando eu falo do verbo transitivo, você lembra daquelas pessoas que gostam de fofocar, que gostam de saber da vida dos outros, menino. Aquelas pessoas são o verbo transitivo, é aquele que exige um complemento. Então, o verbo transitivo ele exige um complemento. É a coisa mais simples. Olha como você vai aprender aqui. Ó. Quando eu falo de verbo transitivo, ele exige um complemento. Dentro desse estudo nosso, esse complemento é o que eu chamo de objeto. Tem gente que diz, poxa, professor, eu nunca aprendi o que é objeto direto e indireto. Pessoal, é a coisa mais simples. O objeto ele é apenas o complemento do verbo. Só isso. É o complemento que vem após o verbo. Então, de acordo com esse complemento, ele vai ser dividido em duas partes, que é o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Professor, e como é que eu vou saber quando é que o verbo é transitivo direto ou indireto? Coisa mais simples, pessoal. O verbo transitivo direto, ele é sem preposição. Sem, não tem preposição. É só você observar que o verbo está aqui de vermelho, sobem e o verbo namora. E aqui, após o verbo, vai vir o complemento sem preposição. Só é isso. Então esse complemento aqui é o que eu digo que é o verbo transitivo direto. Bancos sobem. Sobem o quê? Sobem juros. Ó. Veja que quando eu falo de verbo transitivo direto, eu respondo duas perguntas. Eu respondo a perguntinha, o quê? Coisa mais fácil. O quê? E respondo a pergunta quem? João namora. Quem? João namora Maria, por exemplo. Ó. João namora quem? Veja aí. Ó. Quem? Então, quando eu falo nessa parte do verbo transitivo direto, ele vai responder essas duas perguntinhas, o que e quem. É muito interessante. Você veja que o verbo pergunta e o complemento responde. Bancos sobem. Sobem o quê? Aí o complemento ele vai responder juros. Esse complemento aqui, pessoal, é o que eu chamo de objeto. Ó. O objeto é simplesmente isso aqui. Objeto direto, por exemplo. Aqui é um objeto direto. Por que, professor, que é um objeto direto? Porque ele não tem preposição. Então é só isso. Você não tem o que se perder quando fala assim, verbo transitivo direto e indireto. É porque o pessoal gosta de fofocar, dá um trabalho danado. Por isso que o verbo transitivo, que ele quer saber demais, aí ele tem essas divisões. O intransitivo é mais fácil. Então veja, só recapitulando. Objeto direto sem preposição responde às perguntas o que e quem. O complemento que vem depois do verbo é o que eu chamo de objeto. Então, verbo transitivo direto não tem preposição. Ah, professor, então é pela lógica. Se o verbo transitivo direto não tem preposição, o intransitivo ele vai ter. Corretíssimo, isso mesmo. Verbo transitivo indireto, ele exige uma preposição. Então, o verbo transitivo indireto, ele é com preposição. Veja um exemplo. Ana precisa. Precisa de quê, pessoal? Ana precisa de alguma coisa. Então, Ana precisa de ajuda, por exemplo. Ó. De ajuda. Ah, professor, a bendita preposição está aqui. Aí, ó, ela aí. Por isso que é um verbo transitivo indireto. Esse de ajuda, que é o que eu chamo de objeto indireto. Ah, professor, então o objeto indireto é o complemento. Sim, é o complemento, só isso. Ó, ele assistiu. Assistiu a quê? Assistiu ao filme. Então veja, assistiu ao filme. Olha aqui a preposição. Sempre quando eu falo de verbo transitivo indireto, o verbo transitivo indireto ele vai ter uma preposição. E o verbo transitivo direto não tem. Certo? Ele passa direto, pegando carona, pegando bigu, mas não tem preposição. Ele não vai levar topada, não vai levar nada. Certo? Só para vocês pegarem esse macetezinho, quando eu falo de direto, ele vai responder essas perguntas. O que,
quem. Quando eu falo do indireto, do objeto indireto, ele vai responder as perguntas de que, em que, a quem. E aí eu tenho um macete, uma dica bem interessante para que você aprenda a descobrir o objeto indireto. Eu tenho um macete que você vai ver no terceiro vídeo dessa aula de transitividade verbal. Se fosse você, eu não perderia o próximo vídeo, porque eu vou dar uma dica especial, muito bacana, para que você aprenda a encontrar o objeto indireto nas frases. É muito fácil, aí a dica que eu tenho, não perca. Então, vamos lá para outro vídeo e vamos entrar nesse mundo do verbo transitivo, que é o mundo da fofoca, que é o mundo do verbo que quer saber para onde as pessoas foram, o que foi que eles fizeram. O intransitivo, ele é mais calmo, ele não quer saber da vida de ninguém. Intransitivo, já tem o sentido completo. Já o verbo transitivo, ele exige um complemento, ele quer saber muito mais. Mas vamos descobrir a nossa dica no próximo vídeo sobre como descobrir o objeto indireto. Valeu!